Questão 168 do Enem em 2018. Tema: Geometria Analítica. Olá a todos. Esta é a questão 168 do caderno cinza do exame Enem em 2018. Utiliza basicamente o conceito da distância no plano cartesiano entre dois pontos, resultando na obtenção da equação reduzida de uma circunferência que é feita a partir da sua equação geral. Vamos ao enunciado da questão e, em seguida, a sua resolução. Enunciado da questão 168. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles é 5 alternativas de resposta. Opção A, 30 metros. Opção B, 40 metros. Opção C, 45 metros. Opção D, 60 metros. Finalmente, opção E, 68 metros. Vamos iniciar montando o diagrama cartesiano da situação, conforme descrito no enunciado. Temos então diagrama cartesiano, eixo das abscissas x, eixo das ordenadas y e dois focos de incêndio, pontos A e B. O ponto A é tomado como a origem do diagrama cartesiano, então ele tem coordenadas 0, 0. E o ponto B dista 30 metros do ponto A, então ele é um ponto de abscissa 30, ordenada 0. Então são os dois focos de incêndio, A e B. Vamos plotar aqui também um ponto P de coordenadas x, y, que é a posição de um bombeiro genérico nesse cenário. Então, este ponto P dista dPA, está uma distância dPA do ponto A, e uma distância dPB do ponto B. Então, dP1A, que é a distância de um bombeiro genérico 1 ao ponto A, e dP1B, distância do bombeiro P1 ao foco B. A distância é calculada, vamos recordar, pela seguinte expressão: raiz quadrada do quadrado da diferença entre as abscissas dos dois pontos, mais o quadrado da diferença entre as ordenadas dos dois pontos em questão. Agora vamos calcular as distâncias considerando as coordenadas do ponto B e do ponto A. Então, a distância dPA é x menos 0, que é a abscissa do ponto A, ao quadrado, mais y menos 0, que é a ordenada do ponto A ao quadrado. Isso resulta na raiz quadrada de x2 mais y2. Por outro lado, a distância do bombeiro 1 ao ponto B é igual à raiz quadrada de x menos a abscissa, que é 30, do ponto B, ao quadrado, mais y menos 0, que é a ordenada do ponto B, ao quadrado, resultando na raiz quadrada de x menos 30 ao quadrado, mais y2. Agora, o problema dá uma condição. Que condição é esta? Que o bombeiro vai se posicionar sempre a uma distância tal que a sua distância ao ponto A é igual a 2 vezes a distância ao ponto B. Ora, vamos então igualar raiz quadrada de x2 mais y2 a 2 vezes a raiz quadrada de x menos 30 ao quadrado mais y2, que é a condição que nos foi oferecida. Então, para
eliminarmos a raiz quadrada, vamos elevar ao quadrado de um lado e de outro essa expressão, o que vai resultar em x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, que é 2 ao quadrado, que multiplica x menos 30 ao quadrado mais y2, ou seja, 4x menos 30 ao quadrado mais 4y2. Vamos agora elevar essa diferença ao quadrado. Então fica x2 mais y2 é igual a 4x2 menos o duplo produto do primeiro pelo segundo, que seria 60x vezes 4 menos 240x, mais o quadrado de 30 vezes 4, 3.600, mais 4y2. Vamos agora organizar melhor essa expressão. Nós temos, passando x2 para o lado direito, nós vamos ter 3x2, passando y2 para o lado direito, nós temos 4y2 menos y2, 3y2, menos 240x, mais 3.600, é igual a zero. Nós podemos dividir essa expressão por 3, obtendo 3x2 dividido por 3 dá x2, mais 3y2 dividido por 3 dá y2, menos 240x dividido por 3 dá menos 80x, mais 3.600 divididos por 3 dá mais 1.200, igual a zero. Esta expressão é a equação geral de uma circunferência, mas nós precisamos, para determiná-la de forma mais clara, conhecer o centro e o raio da circunferência. Para tanto, vamos obter, a partir da equação geral, a equação reduzida da circunferência, que terá centro em x0 e y0, e o raio será igual a R. Essa equação é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual ao quadrado do raio. A equação geral da circunferência é x2 mais y2 menos 80x, mais 1.200, igual a zero. Ora, vamos tentar obter x2 menos 80x e completar para que possamos obter o quadrado de uma diferença. Isto é feito se nós acrescentarmos 1.600 unidades, porque aqui ficamos com x2 menos 80x mais 1.600. Isso aqui será igual a x menos 40 ao quadrado. Porém, ao acrescentarmos 1.600 nesta equação, a equação fica desequilibrada. Portanto, para equilibrar a equação, acrescentamos os 1.600 que foram colocados indevidamente do lado esquerdo, colocamos do lado direito. E assim, 1.600 pode cancelar de um lado e de outro, não há alteração na equação. Por outro lado, x2 menos 80x mais 1.600 pode ser escrito como x menos 40 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Passando 1.200 para o lado direito, eu vou ter 1.600 menos 1.200, dá 400, que é 20 ao quadrado. Então, desta forma, obtive a equação reduzida da circunferência, que terá centro em 40 e 0 e raio igual a 20. Agora, nós temos já o lugar geométrico em que os bombeiros devem se posicionar para satisfazer a condição de distância aos focos de incêndio A e B. Ou seja, eles têm que estar posicionados sobre a circunferência de centro 40, 0 e raio igual a 20. Agora, a distância entre dois quaisquer bombeiros será a máxima quando eles estiverem posicionados no lugar geométrico de forma diametralmente oposta em relação ao centro da circunferência. Vale dizer, a distância entre P1 e P2 será igual a 2 vezes o raio. Logo,
a maior distância entre os dois bombeiros será 40 metros. Isto resulta em que a resposta desse problema é a opção B. Isso encerra a questão. Caso tenha ficado alguma dúvida remanescente, manifestem as dúvidas, preferencialmente pelo fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até uma próxima oportunidade.